Olá, sejam bem-vindos ao Ponto de Vista. No Espírito Santo foi criada recentemente uma Secretaria de Estado voltada às políticas públicas para mulheres, além de desenvolver ações que garantam a defesa dos direitos e oportunidades para as mulheres, incluindo aí mulheres trans e travestis, que também são vítimas de uma série de violências. Para conhecer um pouco das dificuldades enfrentadas pelas mulheres trans e travestis e que ações podem ser desenvolvidas para mudar essa realidade ainda de muito preconceito e exclusão, contamos aqui no Ponto de Vista com a presença da assistente social Bárbara Brasil. Ela é coordenadora de diversidade da Secretaria de Estado de Políticas Públicas para Mulheres, um setor criado para construir uma política pública para mulheres trans e travestis. Bárbara, seja muito bem-vinda ao Ponto de Vista. Prazer em tê-la aqui e parabéns pela nomeação. Obrigada, para mim é um prazer estar aqui, né? Essa representatividade toda, tanto agora pelo governo e quanto a imprensa, que tem ajudado muito nessa visibilidade. Agora, quanto tempo você está envolvida nessa luta, nessa militância pelos direitos das mulheres trans e travestis? Como é que começou essa história? Sim, é uma história de mais ou menos 20 anos de vida aí empregados, né? Eu sou uma pessoa vinda da arte e da cultura, né? Eu acredito que muito devo a movimentos culturais como o São João, né? O que a gente chama de quadrilhas juninas, que teve uma temporada muito grande aqui no Espírito Santo, né? A gente viajava, inclusive, para outros estados, já tivemos convite até para Espanha para representar o Brasil. E essa conexão cultural, que também me levou às escolas de samba, né? Eu tive ali o prazer de ser carnavalesca de várias escolas do estado. Então, eu acho que isso foi um ponto de partida para que eu fosse avançando na direção social da coisa, né? Ou seja, a cultura, de uma certa forma, né, a arte, a cultura, elas te colocaram em determinados espaços que muitas das mulheres trans e travestis não conseguem chegar, não conseguem ocupar. A cultura foi o que me deu resistência, vamos dizer assim, né? A gente sabe aí que a média de vida de uma mulher trans é 35 anos, eu já passei disso, né? Mas o que me deu resistência, o que me segurou foi muito a cultura, eu devo muito a isso. Tive também passagens mais obscuras na vida, mas eu acredito que a cultura, ela foi o que me sustentou, né? Que me deu forças para chegar onde eu tinha que chegar. Foi um caminho. Agora, família, como é que foi a sua relação com a família? Porque esse é um ponto muito complicado, né? Sim, é bem difícil. Eu costumo dizer que hoje toda essa militância, né, a luta de várias pessoas tem aberto muito a mente dos pais e das mães, né? Graças a Deus a gente vem evoluindo nesse ponto. Mas eu acredito que pessoas trans, né, de 15 anos para trás não tiveram essa mesma oportunidade. Assim que eu assumi a minha identidade, eu tive problemas em casa, eu tinha um pai preconceituoso, eu tive um pai que me ameaçava de morte, até inclusive, a minha casa, a minha família era uma zona de perigo para mim. E eu sei que muitas outras pessoas trans passam por isso, e a minha mãe segurou muitas pontas, eu devo muito a ela, porque se dependesse do preconceito do meu pai, talvez eu não estaria aqui agora. Agora, um problema, né, Bárbara, é que muitas vezes, né, o lar acaba se tornando a primeira zona de perigo para a pessoa que se reconhece como mulher trans ou travesti, e aí ela, às vezes, é obrigada, é jogada para a rua, que também representa um outro ponto de perigo, né? Quer dizer, é uma insegurança dupla aí, não é? Eu costumo dizer que a gente, muitas vezes, quando a gente assume o que nós somos ou as nossas características, nós já automaticamente somos catapultados para a marginalidade. Então, assim, o que a gente encontra de cara ali que vai nos abrigar, que vai nos dar alguma referência, é a prostituição. Então, assim, as nossas lutas é para que
o poder público assuma esse lugar, né? As oportunidades desvinculem, né? Que a gente faça aí uma nova referência, né? Para esses caminhos, para que a pessoa não precise chegar a esse ponto. Pois é, um desses caminhos, né, sem dúvida nenhuma, é a educação, passa pela educação. Você é formada em serviço social, quer dizer, é uma exceção à regra, porque a regra realmente ainda é de muita exclusão para esse público, né? Muito poucas têm acesso à educação, ou quando chegam até a escola, elas são forçadas a abandonar esse ambiente escolar. É essa a realidade, não? Eu acredito que nós somos evadidas dos espaços públicos. A escola é mais um deles. Nós somos evadidas pelo preconceito, né? A pessoa trans, ela é repleta de medos, né? Às vezes, algumas trans até que vão para o lado mais agressivo, é uma forma de defesa. Então, assim, o tempo todo uma mulher trans precisa se defender. Você vai à padaria, você tem que estar preparada para se defender. Então, assim, nós estamos aonde nós somos bem-vindas, aonde a gente se sente bem. Então, quando você não se sente bem na escola, você não vai estar ali. Então, assim, é muita essa característica que as mulheres trans, né, levam para si. Na questão da empregabilidade, também é uma dificuldade, né? Até porque hoje, né, ou ela vai, como a única alternativa que resta é ir para a rua, para a prostituição, ou então as oportunidades de trabalho são muito restritas, né? Então, há uma necessidade grande de se ampliar esse leque de oportunidades, não? Sim. O que acontece muito? O preconceito é uma barreira, né? Às vezes, uma mulher trans, ela pode até conseguir uma oportunidade quando ela tem uma graduação, quando ela tem cursos, quando ela tem qualificação, às vezes ela consegue até com muita dificuldade a oportunidade, mas aí ela vai lidar com o preconceito dentro da empresa, porque às vezes essa empresa não está preparada para receber essa mulher. Então ela também não vai querer ficar ali. Então tem que existir um trabalho de conscientização da população, das pessoas, das empresas, na educação, na saúde. Eu acho que a sociedade precisa aprender que a mulher trans existe e que ela merece ser tratada como qualquer uma outra mulher. A partir daí, a gente vai seguir para um caminho mais próspero. Em relação à empregabilidade, a gente também tem um problema de que as empresas pedem certa qualificação que as pessoas trans não têm. Então, existe essa preocupação de dar essa qualificação, né? Muitas não terminaram o ensino fundamental, né? Por essa questão de preconceito. Então, a gente precisa fazer políticas que dê essa capacitação para elas também e que a capacitação traga oportunidades. A gente acaba percebendo, né, que essa questão da educação, da empregabilidade, elas também passam, como você acabou de colocar aqui, por uma conscientização de outros atores sociais que estão envolvidos, né? Nesse caso, né, especificamente falando dessa função, desse cargo público que você está ocupando agora, você acredita que é necessária uma articulação com as demais secretarias de governo, por exemplo, saúde, porque muitas vezes esse público enfrenta resistências no ambiente médico, hospitalar, na questão das escolas, na questão da segurança pública, ou seja, é preciso também uma articulação com o setor público de outras áreas para poder promover realmente a inserção desse público, né, nesses espaços aí de trabalho, de educação, não? Sim, eu tive recentemente num evento no IFES. O IFES reuniu ali todo o corpo docente para falar de gênero, falar dos alunos, né, e se preparar para esses alunos. Eu achei isso fantástico. Então, isso é um planejamento que a gente está traçando para trabalhar dentro da secretaria, né? Preparar as pessoas, as empresas, as escolas para receber essas pessoas, para saber lidar com esse público, né? É como eu falei, às vezes tem oportunidade, mas também lá não vai ser um ambiente acolhedor. Então, assim, acolher é importante e a gente precisa ter essa educação, né? E educar os nossos. Pois é, a Secretaria, né, de Políticas, né, para Mulheres, né, ela foi criada recentemente, ainda está se estruturando e obviamente também o setor
da qual você está designada também está se estruturando. Mas, apesar disso, que projetos, que ações que você enxerga para desenvolver para esse público específico aí nos próximos meses, nos próximos anos? Então, a Secretaria, nesse momento, está criando um planejamento de ações que vai de 2003 a 2026. Então, nós estamos num trabalho de planejamento, né? Claro que a nossa gerência, né, está trabalhando ali para políticas públicas dentro desse público-alvo também, né, desse tipo de mulheres. Mas a gente já tem muita ideia, né, ouvindo muitas demandas, observando já o que vem de anos para cá, a gente já tem ali uma base de como vai trabalhar. Inicialmente, de forma imediata, eu acho que essa questão de educação, essa questão de disseminar esse momento de acolher é importante. Conversar. Sim. Você, logo que assumiu, você já começou a fazer visita aos presídios, né? Porque acaba também sendo o lugar, né, o espaço que esse público acaba ocupando justamente pela falta de todas as oportunidades de educação, de profissionalização, né? Como é que está sendo aí a resposta desse público às suas visitas? Então, eu costumo dizer que a gente procura dar muita visibilidade, a gente luta por inclusão, mas a gente também precisa de ações. Agir nesse momento, ter ações palpáveis é importante. Eu tive lá, né, muitas demandas da secretaria, estou presente, né, porque tem que haver uma representação, né, dessa diversidade toda de mulheres. E a gente viu algumas questões e eu acho importante aproveitar enquanto essas mulheres estão sob a tutela, né, do poder público, do governo, para a gente dar opções para elas, para que quando elas saiam de lá, elas realmente tenham uma outra visão, né, e migrem aí para novos horizontes e mais prósperos, né? Seria educação e profissionalização no sistema carcerário? Sim, sim. E já existem, vamos dizer assim, projetos assim para serem desenvolvidos aí pela secretaria? Sim, a gente tem visitado, a gente tem ouvido as demandas, né? Tanto das pessoas que estão em privação, quanto quem trabalha com elas, né? Então, ali a gente faz uma logística de como trabalhar isso. Eu acredito que sim, está dentro dos nossos planos, nós estamos alinhando essas ações e muito em breve a gente vai começar a trabalhar isso aí. Pois nós temos, né, hoje, né, 2 mulheres trans ocupando espaço na Câmara Federal. Claro que quantitativamente, né, ainda é uma participação pequena, mas bastante significativa, né? Você fica otimista em ver que esses espaços, ainda que com muita dificuldade, ainda de uma forma muito tímida, eles já começam a ser ocupados? Eu penso assim, isso é fantástico, mas não deveria ser, né? Deveria ser normal esse tipo de coisa. Uma mulher trans é uma mulher como outra qualquer, né? A gente sabe que poderia ter mais representação, né? Poderia ter mais espaço, mais aceitação, mas a gente vibra quando uma de nós chega lá, quando uma de nós pode nos representar, né? Isso é muito importante, sim, porque vai levar as outras mulheres trans, aquelas que têm medo de enfrentar a sociedade, aquelas que se privam de correr atrás dos seus interesses, vai mostrar para elas que se nós somos capazes, nós podemos, ela está lá, ela nos representa, mas eu também quero estar lá, eu também posso. Então, nós também, como poder público, temos que criar essas oportunidades. Mas ter as referências hoje é muito importante. Bárbara, eu te agradeço a sua participação aqui no Ponto de Vista. Muito obrigado pela entrevista e sucesso aí nas ações aí da Secretaria. Obrigada. E eu agradeço também a sua audiência, a sua companhia. Lembrando que na semana que vem estaremos de volta em mais um Ponto de Vista. Até lá!